Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Patrícia Strolli da Comunicação da Defensoria Pública do Estado do Tocantins e eu vou acompanhar vocês nessa edição do Live Defensoria. Na live passada, nós trouxemos vários diretores regionais para falar sobre a atuação da Defensoria em tempos de pandemia nas regionais do Estado, né? E hoje nós vamos falar sobre a campanha Você Não Está Só, uma parceria entre o Núcleo Especializado de Proteção e Defesa da Mulher, o NUDEM, e o Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente, o NUDECA, na proteção aos direitos da criança, né? Das crianças e dos adolescentes e mulheres vítimas de violência, especialmente neste período de isolamento social. A entrevistada de hoje é uma velha conhecida de vocês aqui das lives DPE, a doutora Franciana de Fátima Cardoso, que já esteve conosco em outras ocasiões, né? Ela é coordenadora do Núcleo Especializado de Proteção e Defesa da Mulher, que faz parte da campanha. Mas antes disso, né, enquanto as pessoas vão chegando, enquanto vocês vão tomando assento, vamos falar sobre o projeto, né, o Live Defensoria. O Live Defensoria traz entrevistas com defensoras e defensores públicos sobre temas de interesse da sociedade e de quem é atendido na defensoria. Hoje o tema é Você Não Está Só, né? A defensoria ao lado das crianças, adolescentes e mulheres em casos de violência. As transmissões ao vivo acontecem sempre no Instagram da Defensoria, como vocês estão acompanhando. E quem quiser pode ajudar compartilhando em grupos, para que outras pessoas saibam e venham tirar as dúvidas também sobre o tema, né? Antes da gente começar com as perguntas, com a defensora pública Franciana de Fátima, vou falar um pouquinho sobre o atendimento da Defensoria Pública nesse período de distanciamento social, né? A Defensoria Pública continua atendendo, mas remotamente. Nós estamos atendendo todos os casos de forma remota. Então, quem precisar de atendimento não precisa se deslocar, sair da sua casa e ir até a Defensoria Pública. Pode entrar em contato com a gente por telefone, por WhatsApp, mandar sua demanda, seu problema, que a gente tá atendendo todo mundo dessa forma. Os atendimentos, né, por telefone, por WhatsApp, acontecem das 8 às 12 e das 14 às 17 horas. E aos finais de semana e feriado, vocês têm os telefones do plantão que atendem casos urgentes. Todos esses telefones estão disponíveis nas nossas redes sociais, aqui no Instagram, no destaque, e também no nosso site. Você entra lá, tem um bannerzinho na lateral direita e você clica e tem o telefone de todas as cidades, tá? Para você que está chegando agora, essa live Defensoria com o tema Você Não Está Só, Defensoria ao lado de crianças, adolescentes e mulheres em casos de violência. E quem vai tirar as nossas dúvidas é a defensora pública Franciana de Fátima Cardoso, coordenadora do Núcleo Especializado de Proteção e Defesa da Mulher, o NUDEM. Doutora, ela já está aqui, já solicitou a participação, vamos chamar ela, tirar as dúvidas. Quem tem alguma pergunta já pode deixar o comentário aí, que a gente vai respondendo ao longo da live. Olha, a Elisa também já mandou uma pergunta. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? E você? Tudo ótimo. Doutora, vamos começar já com uma perguntinha aqui, a gente já tem uma participação também, mas vamos começar com a pergunta sobre o que é essa campanha, né? Bom, estão me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Ah, que bom. Boa tarde, né? Boa tarde a todos que estão acompanhando essa live. Quero dizer que é uma satisfação estar conversando com vocês agora. E a campanha Você Não Está Só, ela tem o objetivo de se aproximar das mulheres, dando-lhes um total apoio para os atendimentos de suas demandas, né? Sobretudo em relação à violência contra a mulher e a violência contra crianças e adolescentes. Nós sabemos que em tempos de pandemia, as pessoas ficam muito isoladas em casa, né? Principalmente quando estava durando o isolamento social, depois agora com o distanciamento, as pessoas ainda permanecem muito tempo em casa. E essas relações mais próximas, muitas vezes, Patrícia, inspiram sofrimento, discussões e brigas. E a gente sabe que nos relacionamentos essas situações ocorrem e
com o isolamento, com o distanciamento, com os atendimentos mais via online de todas as instituições, as pessoas ficam mais isoladas, né? Ficam mais sozinhas. Então, essa campanha tem o objetivo de aproximar e abrir canal para esse diálogo com essas mulheres, com essas crianças e esses adolescentes. Então, é uma forma que a gente encontrou de chegar mais perto do nosso assistido, da nossa assistida. E, enfim, não deixá-los só, né? Eles sabem que podem contar com a gente. Ótimo. Doutora, essa campanha, né, ela tem peças, tem materiais de comunicação, né, para as redes sociais, tem spots para rádio, tem videozinhos também, né, para conscientizar as pessoas. Então, quem quiser, né, compartilhar, mandar naquele grupo no WhatsApp, no grupo da quadra, né, a gente sabe que tem esses grupos. Então, para que várias pessoas fiquem sabendo, né, e saibam que podem contar com a defensoria também, né. Exatamente. Agora, doutora, qual que é a responsabilidade do poder público nesses casos de violência contra as mulheres, crianças e adolescentes? Bom, a responsabilidade é imensa, né? Nós sabemos, por exemplo, que tanto a Lei Maria da Penha quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente são leis que possuem um aspecto multidisciplinar, Patrícia. Ela não traz somente uma versão punitiva ou algum outro tipo de previsão que a gente estava acostumado a ver nas redes sociais, nas leis antes, né? Então, esses dois estatutos legais, eles trazem um novo paradigma. Eles estabelecem uma obrigação do Estado em diversas políticas públicas, né? E aí vem muitos equívocos que muitas vezes as pessoas investem e entendem tanto a Lei Maria da Penha como o Estatuto da Criança e do Adolescente num viés mais punitivista. E essas leis, elas visam trazer algumas obrigações estatais para fomentar e criar uma rede de proteção. Tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente quanto a Lei Maria da Penha trazem a criação dessa rede como um elemento essencial para a proteção das vítimas de violência, tanto doméstica quanto da criança e do adolescente. Então, o papel do Estado é fundamental no sentido de proporcionar a criação e o fortalecimento dessas redes. E aí a gente percebe que o Estado ele é autoritário e é um Estado pouco democrático quando ele fundamenta de forma mais potente a questão criminal do que a criação das redes. Em que se constitui essas redes? É o fortalecimento dos CREAS, né? Que são os centros de referência, dos centros de referência de atendimento à mulher, né? Das delegacias especializadas, com a sua estrutura adequada. Portanto, a gente precisa de uma estrutura que as polícias tenham, por exemplo, equipe multidisciplinar, que recebam capacitação para conversar com essas vítimas. Porque nós estamos falando de vítimas que têm elas são especiais na forma de você lidar, né? Não basta, você precisa tratar essas vítimas e buscar uma forma de atender sem proporcionar uma nova agressão, sem revitimizá-las. Então, uma delegacia para atendimento dessas mulheres, elas precisam estar bem estruturada. Não basta que eu tenha viatura, delegado, agente de polícia e arma. É preciso de uma estrutura maior, de um preparo maior. Então, nós temos que pensar que o Estado tem um papel de estruturação dessa rede, quer seja a polícia, a instituição dos CREAS, o adequado funcionamento dos conselhos tutelares, né? Tem conselho tutelar e regiões que o conselho tutelar está só com uma sede ou uma sala, não tem fax, não tem estrutura, não tem aparelho telefônico, não tem computador, fazem relatório à mão, então não tem estrutura para deslocamento até ir fazer suas diligências, então o papel do Estado é fundamental. E aí ele mostra se ele é um Estado que visa a proteção da vítima com fortalecimento da rede, ou se ele é um Estado que pratica necropolítica, que procura segregar, destruir mais o ser humano, mais aqueles que estão
em situação de violência, né? Porque quando a gente, por exemplo, adota só a prisão, a gente fomenta também a reprodução da violência. Nós sabemos que o cárcere é um local de reprodução de violência, né? E que a questão da socioeducação ou do sistema de recuperação para essas pessoas que são encarceradas é inexistente e é mentiroso. Então, por isso, o Estado precisa fundamentar e trabalhar no fortalecimento dessa rede, no fortalecimento dos conselhos tutelares, do centro de referência de atendimento à mulher, ou seja, precisa investir no humano, né? Nós precisamos de investir no humano. Doutora, enquanto isso também eu quero agradecer o pessoal que já está assistindo aqui. A gente tem a participação do delegado Hudson, da servidora Giovana de Gurupi, da Jaira também. Então, são várias pessoas acompanhando aqui. Agora que a gente falou sobre o papel do Estado e que a gente falou sobre a campanha também, gostaria de partir mais para o aspecto prático, né? Da denúncia, da violência, de tudo. Então, eu gostaria de saber que se só a mulher que é vítima de violência pode denunciar, né, essa violência que ela vem sofrendo, ou outras pessoas também podem fazer isso. Bom, acho que a gente precisa superar, Patrícia, o paradigma de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né? O criador desse paradigma, ele traz, com certeza, noções patriarcais muito fortes, que historicamente se justifica. Então, nós precisamos entender que isso não combina mais com o tempo moderno, com a atualidade. Então, por isso, qualquer um pode fazer a denúncia de violência contra a mulher e também de violência contra a criança ou adolescente. Agora, como eu posso fazer essa denúncia, né? Bom, se eu sou um vizinho e sei que a mulher está sofrendo violência, que a minha vizinha sofre violência, você tem duas alternativas. Ou se liga para o 180 e relata que essa vizinha tem esse problema, que ela vive essa violência, que você ouve gritos, que você costuma vê-la com sinais de hematoma, de lesão, né? Ou então, em identificando o momento desta agressão, chamar a polícia pelo 190, tá? O 180 tem uma vantagem que normalmente você não é identificada. A sua denúncia pode ser totalmente anônima, né? E também pode acontecer com a polícia no 190, porém, às vezes acaba identificando quem fez a chamada. Então, é muito importante que se denuncie, né? E além disso, Patrícia, a campanha Você Não Está Só tem muito esse objetivo de envolver as pessoas no apoio à mulher, né? Não é só para o denunciar, é também para criar essa rede de apoio, porque a rede de apoio ela é estatal, mas pode também ser uma rede local, uma rede de vizinho, num condomínio, por exemplo. Né? As pessoas podem se organizar para essa proteção e educação em direitos, para não se praticar violência. E que se praticar, todos vão denunciar. Então, é isso que é muito importante que a gente desenvolva, né? Partilhar isso nos grupos de quadra, tudo isso é importante para dizer, agressor, nós estamos de olho. Né? E aí, essas atitudes podem intimidar, levar à reflexão, porque os agressores precisam também refletir sobre o seu papel, o seu lugar e a sua conduta. Uhum. Certo. Sobre a pergunta sobre o papel do poder público, né? A Ed Gleisi, acho que é esse o nome, ou arroba aqui, comentou que a casa de acolhimento, então, seria primordial tanto para as mulheres vítimas quanto as crianças com direitos violados, né? Exatamente. Eu acho essencial, né? E o Tocantins padece muito dessa estrutura nas duas esferas, né? É muito importante. É um caso extremo. A casa de acolhimento é para situações extremas. E não... Porque, assim, eu tenho entendimento e tanto... Principalmente na questão da mulher, em que eu tenho mais condições de falar, que acolhê-la levá-la para uma casa-abrigo, para uma casa de acolhimento, é uma situação, se for necessário, que se aplique. Mas eu sou defensora mesmo de aplicação de medidas protetivas contra o agressor, né? Inclusive retirá-lo de casa, porque normalmente se você tira a mulher de casa e com seus filhos, ela vai ter dificuldade para ficar na casa-abrigo, né?
e não acho justo, né? Na verdade, a vítima, nesse caso, acaba sendo penalizada. Então, a casa-abrigo é uma solução, sim, né? É necessário política pública nesse sentido demais. Nós não temos quase, é muito frágil a nossa política pública nesse sentido, mas nós temos que fomentar bastante. É essa questão da rede e de, discursivamente, de enfrentar a violência no nosso dia a dia, né? Dizer que isso não é legal. Acho que o delegado Hudson mesmo faz um trabalho muito bom de chamar o pessoal e falar assim, não é bom isso que você está fazendo. Isso toma respeito. Dizer, um homem dizer para o outro que não é legal a violência, parece que eles escutam, né? Então, a gente precisa fazer esse trabalho. Ótimo. Doutora, e no caso das crianças e dos adolescentes vítimas de violência? Os canais para denúncia são os mesmos? Quais são? Qual é o caminho? Bom, tem o Disque 100, né, também, que pode-se fazer a denúncia, e é essencial a gente travar uma ligação mais próxima com os conselhos tutelares. Porque dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, os conselheiros tutelares têm um papel fundamental na fiscalização e no cumprimento das medidas de proteção e das formas para se assegurar que as crianças têm os seus direitos preservados. Então, se eu sei de uma agressão contra uma criança e um adolescente, se eu não quero chamar a polícia ou me envolver diretamente nesses canais, procurar um conselheiro tutelar, ele é o adequado, porque ele tem condições de, por si, e dever de, por si, e verificar, fazer a verificação, né? E essa verificação, ele se desloca até a escola, vai até a casa da criança, entrevista pai, entrevista mãe, entrevista os cuidadores, e ali ele pode apurar essa violência e ele tem o dever de não só de relatar ao Ministério Público, à polícia, e acionar toda a rede de proteção, mas também de contribuir e orientar para que essa violência pare ou cesse. Né? Então, nós precisamos... o conselheiro tutelar não é nosso inimigo, né? E às vezes a gente só pensa nele como alguém que vai punir, né? Mas não, o conselheiro tutelar é parceiro da sociedade. Né? E enquanto parceiro social, ele compõe a rede de proteção de atendimento tanto das crianças e adolescentes, como também é um importante parceiro para as políticas de defesa da mulher. Porque, às vezes, uma criança agredida, por trás de uma criança agredida, tem uma mãe violentada. E isso é importante, que a gente tenha essa sensibilidade para perceber essa circunstância. Então, quando uma criança está sendo vítima de violência, nós temos o dever de acionar o poder público, seja pela Polícia Militar, o Disque 100, o Conselho Tutelar, enfim, relatar até para o promotor da cidade. Acho que é muito importante dizer, de olho, fulano lá está passando por isso. Né? É muito importante, porque temos esse dever de ofício. A Defensoria tem esse dever de ofício de apurar, o Ministério Público tem, o Conselheiro Tutelar tem. Então, essa notícia precisa chegar até a gente. Doutora, no começo da sua resposta, a senhora falou sobre o dever, né, dos conselheiros e do Conselho Tutelar. A senhora podia contar para a gente quais são esses deveres? Bom, os deveres dos conselheiros tutelares são muitos. É um rol enorme que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas eu vou dizer para você, Patrícia, que o fundamental que ele tem é a de proteção da infância e da adolescência. Então, toda forma de violação de direito das crianças e adolescentes, por exemplo, a criança que não conseguiu vaga na creche, na escola, né, os pais podem procurar o Conselho Tutelar para que ele ajude nessa interlocução para a garantia de política pública. Né? O pai ou a mãe que não consegue uma matrícula na escola, ou que às vezes precisa de uma medicação para o filho e não está conseguindo, o Conselho Tutelar também tem esse papel de ajudar, porque ele compõe a rede de proteção. E dentro dessa rede de proteção, ela é ampla. Né? A criança e o adolescente merece a proteção no aspecto da saúde, da educação, do lazer, da cultura. E é óbvio, se a gente for falar de maus tratos, aí é fundamental a participação do Conselho Tutelar, porque ele identificando, por exemplo, situações de violência, ele vai acionar o CREAS, que lá tem uma equipe multidisciplinar, com pedagogo, psicólogo, assistente social, que vai acionar
as políticas públicas estatais para prestar toda a assistência que essa criança precisa para sair desse ciclo de violência. Então, é importante que a gente conheça o trabalho do Conselho Tutelar e que a gente conheça quem é o conselheiro tutelar da nossa cidade. Muito bom. Então, para você que está acompanhando, você sabe quem é o conselheiro tutelar da sua região, né? Já fica aí esse questionamento, né? E se não conhece, eu acho que a gente pode ir atrás, a gente pode se informar, para que quando precisar, se vir a precisar, né? A gente não fique perdido, então, ou não falte no apoio que a gente pode oferecer, né? Afinal de contas, a proteção das crianças e dos adolescentes é um dever de todos, assim como também, né, da mulher. Exatamente, se posicionar contra atos de violência seja contra quem for, né? Então, o que a gente está falando aqui, né, Patrícia, de violência no âmbito familiar, né? De alguma forma, é uma violência no âmbito familiar, em sua grande maioria. Então, quando você vê uma criança ou uma adolescente em situação de abandono, normalmente falta estrutura familiar, falta apoio, talvez essa família está passando alguma dificuldade, precisando de assistência. Então, quando a gente fala de violência contra a criança e adolescente, contra a mulher, nós estamos falando de violência no âmbito doméstico e nós precisamos estar atentos para esse tipo de violência porque ela desagrega, ela desestrutura. E deixa marcas, né, doutora? Muitas marcas, muitas marcas. É muito sofrido, né? Há estudos que analisam, por exemplo, os impactos da violência doméstica contra a mulher, né, na sua prole, nos filhos. Então, é comum que um agressor da mulher também seja um agressor dos filhos. Então, a gente precisa estar atento a essa estrutura e compreender que existem lugares para a gente buscar ajuda, quer seja na rede de proteção, quer seja na defensoria pública, nas delegacias e com a polícia militar, né? Os centros de atendimento, de referência também são muito importantes, porque muitas vezes você não quer a prisão do agressor. Às vezes não é isso que a sociedade deseja, ou nem mesmo a pessoa, nem mesmo a vítima quer essa prisão, em muitas circunstâncias. Mas se pode acionar através da rede mecanismos para que essa violência pare, que a gente chama de romper o ciclo da violência. Certo. Doutora, a senhora falou da defensoria aí. Como é que a defensoria pode ajudar? O que a defensoria faz para ajudar? Bom, a gente faz primeiro um atendimento de escuta, né? Normalmente é uma escuta qualificada, em que a gente está preparado para ouvir as demandas dessas mulheres, né, dessas crianças, a gente tem essas condições. E depois disso a gente vai analisar as circunstâncias, quais são as necessidades dessa vítima. Muitas vezes ela quer apenas uma medida protetiva de urgência, por exemplo, para afastar o agressor de casa. Ou então para proibir que ele se aproxime dela, faça contato, ou talvez, além disso, um divórcio, por exemplo, ou a regulamentação da guarda, a partilha dos bens, né? Então, são instrumentos que a defensoria pode ofertar para a resolução do problema que aflige essa família. Além disso, a gente ainda tem a nossa equipe multidisciplinar que pode oferecer apoio para os casos que demandarem essa necessidade. Além de podermos acionar a rede de proteção para casos específicos, inclusão em políticas públicas, por exemplo, né? Tem políticas públicas no setor de habitação, que assegura casas para as mulheres, enfim. Então, há vários mecanismos que a gente pode estar acionando a partir de um atendimento, né? A partir do entendimento de qual é a necessidade dessa vítima, conforme a sua realidade social. Que aí a gente precisa verificar, às vezes é uma pessoa que está vivendo em situação de absoluta vulnerabilidade econômica, né? E aí a gente precisa ver quais são os mecanismos que a gente precisa acionar para que essa mulher saia dessa condição de vulnerabilidade econômica. Isso também é um elemento importante. Então, é assim que a defensoria pode ajudar e acompanhar nos processos judiciais, né, além de acionar toda essa política pública, toda essa rede de proteção, fazer também esse trabalho junto às
ao Poder Judiciário, as ações, as medidas cautelares, enfim, acompanhar até nos processos criminais, porque é importante entender que o defensor público tem como missão também acompanhar a vítima de violência nos crimes em que ela for agredida. Por exemplo, junto ao juiz da vara criminal. Portanto, não é só o réu que tem direito ao defensor. As pessoas pensam muito isso. Não liga o defensor público na defesa do interesse da vítima da violência doméstica e familiar. E o artigo 27 e 28 da Lei Maria da Penha, ela prevê expressamente que toda vítima tem o direito a um defensor público ou de estar acompanhada por um advogado durante todo o ato judicial, durante todo o processo judicial. Então, eu acho essa participação muito importante, até para que a vítima não seja, em hipótese alguma, revitimizada, porque esse é um desafio para todos nós que trabalhamos no sistema de atendimento à mulher, para que a gente tenha essa formação e essa sensibilidade de não revitimizar a vítima, de não incluí-la novamente na violência, de não praticar contra ela outra violência, né? E se faz muito isso na cultura da culpabilização da mulher. Por que você estava usando essa saia curta? O que você falou para ele fazer isso com você? Então, são coisas que a gente precisa banir da nossa vida, né? E a Defensoria busca trabalhar nesse viés do atendimento especializado, da formação para o atendimento especializado, né? Então, acho que é por aí que a gente tem que trabalhar. Certo. Gostaria de dar as boas-vindas para o Hugo Henrique, advogado, e a Ana Carolina Cavalcante, que também está entrando agora. E, doutora, eu acho que uma coisa que a gente também pode falar para as mulheres que estão nessa dúvida, estou sendo vítima, ou quais são os meus direitos, que elas podem procurar a Defensoria Pública só para tirar dúvidas, né? Que não tem nenhuma obrigação, ela procurou a Defensoria não vai obrigar ela a denunciar, não vai obrigar ela a tomar nenhuma atitude, ela tem o direito a fazer isso, mas a Defensoria não obriga ninguém a fazer isso. Então, se tem dúvida sobre questão de direito, ou sobre rede de proteção, ou quer saber o que pode ser feito, né? Então pode procurar a Defensoria Pública, que a gente também escuta, dá essas orientações, mas a gente não obriga ninguém, né? A tomar uma decisão, né? Então, às vezes, as pessoas têm esse medo, né? De, eu vou procurar e eu não sei se eu quero denunciar ele e tudo, então para as mulheres ficarem tranquilas que a gente não obriga, né, ninguém a denunciar. Eu acho muito importante essa sua advertência, Patrícia, porque a gente precisa... o nosso papel é muito de ouvir e orientar, né? Nós não temos o dever público de denunciar crime de ninguém. A Defensoria Pública não tem esse papel, né? Esse papel está como dever de ofício da polícia, está como dever de ofício do Ministério Público nas ações penais incondicionais, mas não está para a Defensoria. Então, a Defensoria tem o papel de acolher. Então, a gente pode atender uma vítima que esteja sofrendo violência apenas para ouvir e orientar. Orientar quais são as medidas que ela pode tomar, inseri-la na rede de proteção para um apoio psicológico, que é muito importante. Ou, às vezes, inseri-la também na rede de proteção para obtenção de trabalho, encaminhamento para cursos. A Defensoria tem esse papel de buscar fazer com que as políticas públicas cheguem de uma forma mais acessível a essas mulheres vítimas de violência e de dar-lhes o fortalecimento para que elas rompam o ciclo da violência. Porque não é um poder autoritário de fora que vai conseguir fazer com que um casal rompa esse ciclo. Às vezes, com esse atendimento, essa mulher consegue se relacionar com seu companheiro sem que haja necessidade de divórcio, sem que haja necessidade de separação e sem que a violência continue, desde que para isso ela tenha um suporte necessário. Então, por isso que a campanha Você Não Está Só é exatamente isso, a gente está do seu lado, né? A gente está ali para dar esse apoio, fazer esse encaminhamento, ouvir, orientar. É esse o objetivo.
Então, não significa necessariamente que você relatou um ato de violência, que você imediatamente vai ser encaminhada para a delegacia, para a polícia militar, para o fórum, para falar com o promotor criminal. Não, não é isso, e isso é importante que seja dito, né? Aqui você tem um espaço de confidencialidade para dizer o que você sente e pensa, o que você deseja, sem que seja julgado por ninguém. Certo. E, né, doutora, eu acho que vale a gente reforçar que o atendimento da Defensoria Pública, nesse período, ele continua remoto. Então, assim, a mulher pode mandar um WhatsApp, pode mandar áudio no WhatsApp, pode fazer uma ligação também no WhatsApp para a Defensoria Pública, né? Não precisa sair de casa, que às vezes a pessoa tem medo de vir até a Defensoria, né? Então, a gente está fazendo esse atendimento remoto, se a pessoa quiser, tem esse canal. Tem o comentário fixo aí sobre a questão do atendimento, os horários de atendimento e o link para o site que tem todos os nossos telefones. Então, se a pessoa quiser ou precisar, tá aí. E agora, doutora, eu tenho uma outra pergunta em relação à violência contra criança e adolescente. Supondo, né, que essa criança ou adolescente, ela viva com seu agressor, né? Normalmente são pessoas próximas, né? Viva com o agressor ou agressora, e ela é menor de idade, mas ela quer denunciar, né? Ela por si quer denunciar. Ela tem essa autonomia? Como que acontece isso? Ela pode relatar o caso de violência, sim, né? E isso acontece com muita frequência com os professores, Patrícia, né? Normalmente as crianças e adolescentes relatam as violências vividas para o professor, né? É raro que ele procure uma instituição, a defensoria ou outra instituição para fazer esse tipo de relato. Mas se quiser, pode sim procurar. Por isso é que a defensoria procura manter esse contato bem próximo com os professores também, sobretudo o NUDECA, né, o Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente. Ele mantém muito contato próximo com as escolas, e nós temos também a defensoria nas escolas, que é um outro projeto, que visa abrir esse espaço, porque a criança pode sim denunciar e deve ser atendida. E a providência do defensor, nesse caso, é solicitar a rede de proteção para verificação dessa violência e para adotar medidas de proteção para essa criança, tá? Normalmente, as crianças usam muito esse canal com o professor ou uma pessoa da confiança para relatar. Já atendi casos em que tios vieram relatar o que a criança estava sofrendo, né? Porque a criança confiou, porque aí tem uma relação de confiança. As vítimas de violência doméstica e familiar e as vítimas, crianças e adolescentes, vítimas de agressão, normalmente elas só conseguem falar do seu processo de violência dentro dessa relação de confiança, né? Dentro dessa relação de proximidade. E por isso a importância da gente estar abertos à população. Né? Quando você fala assim, você pode fazer sua denúncia via WhatsApp. Sim, você faz sua denúncia via WhatsApp, nós vamos conversar com você, você vai encaminhar seus documentos via WhatsApp e nós vamos tomar as providências necessárias. Então, essa é uma relação de confiança que a gente está buscando estabelecer com o nosso assistido e que a gente vai identificando a forma de resolver mais rapidamente a demanda que ela traz. Então, só para reforçar, né? Se a criança ou adolescente menor de idade quiser procurar a defensoria, todos os canais estão abertos e ele vai ser atendido, ele ou ela vai ser atendido aqui com todo o Sim. cuidado, né, que a situação requer. E com toda também o sigilo, né? Enfim. Isso significa também que o caminho fica aberto, por exemplo, para professores que ouvirem relatos dessa natureza, eles podem nos procurar, que a gente vai estar ouvindo e vai fazer os encaminhamentos necessários, né? Mesmo que a criança não venha, a gente vai buscar mecanismos para acionar essa rede de proteção, acionar o conselho tutelar, né, para fazer essa verificação. Ou mesmo vizinhos, né, doutora? É aquela coisa, né? Como a gente falou, às vezes as pessoas não conhecem os conselheiros tutelares da região, né? Mas já precisou do atendimento da defensoria, já conhece a defensoria, tem uma proximidade mais com a defensoria, então a gente reforça que o caminho está aberto, né? Exatamente. Doutora, e para ser atendido na defensoria, nesses casos, quais são os critérios? Se mantém a questão da renda? Não se mantém? Como é que funciona?
Bom, Patrícia, nós estamos falando aqui de duas vulnerabilidades que a gente chama de hipervulnerabilidade, né? Que é a mulher vítima de violência doméstica e familiar e a criança e adolescente vítima de violência, né? Em tese, pela resolução nossa, a gente só atende as pessoas com hipossuficiência econômica. Porém, quando o assunto é violência contra a mulher, né? Quando o assunto está relacionado com configura uma das hipóteses dada a Lei 11.340 ou então do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Defensoria tem o dever de oficiar e de trabalhar, porque aí nós estamos falando de uma vulnerabilidade exclusiva econômica, não. Nós estamos falando de uma vulnerabilidade de questões relacionadas a gênero, né? E de uma vulnerabilidade que trata daquilo que a gente deve priorizar, que a Constituição Federal diz que o tratamento à criança e adolescente deve ser questão prioritária para todos, família, sociedade e Estado. Então, dentro desse conceito, em havendo uma denúncia de qualquer uma dessas situações, a Defensoria tem o dever de agir, pelo menos até fazer cessar essa violência. Depois, por exemplo, vamos dizer que se atende uma mulher vítima de violência que ela está totalmente sem o patrimônio. Ela é rica, mas o marido está na gestão total do patrimônio. Nós vamos poder atender essa mulher até assegurar que ela tenha de volta aquilo que lhe pertence, e a partir do momento que ela estiver sem o risco da violência, sem as condições de vulnerabilidade por violência de gênero e já com seu patrimônio, aí sim é o caso dela procurar um advogado, porque aí ela já não está mais nessa condição de vulnerabilidade que a gente está falando aqui nesse momento. Ótimo, doutora. Doutora, quais são os meios de acessar a Defensoria Pública? Bom, em tempos normais, a gente teria o atendimento pessoal, telefone, né, para os agendamentos, e era assim, a pandemia trouxe várias realidades diferentes para todos nós, né? Essa busca pela preservação da saúde de todos abriu outros canais, né? Hoje a Defensoria está com o WhatsApp em todas as suas unidades de atendimento, né? Toda regional, toda Defensoria Pública, em qualquer canto do estado, já tem um número de WhatsApp para o atendimento aos assistidos. Além dos números convencionais para ligação, temos também o número de WhatsApp, atendemos por e-mail também, tá? Então, são os canais que a gente tem para conversar. O atendimento pessoal ainda ocorre, mas como exceção, na medida em que se demonstre realmente uma necessidade. Exatamente para a gente tentar manter esse distanciamento social que tem sido necessário para a nossa sobrevivência, para a gente não afogar o sistema de saúde. Então, hoje, você tem um acesso ao banner no nosso site, né, com todos os telefones de todas as defensorias públicas do Estado e com o contato via WhatsApp. Tem funcionado bem, Patrícia. Eu tenho observado no meu atendimento rotineiro que a gente tem conseguido atender adequadamente com as demandas que têm chegado via WhatsApp. É uma nova forma de atendimento, né, que tem desafiado a todos nós. E que faz falta esse contato, né, o olho no olho, mas resolve o problema e a gente tem conseguido dar vazão aos problemas dos nossos assistidos através desse mecanismo. Então, os assistidos podem acessar o nosso site. As defensorias colocaram avisos em todas as suas unidades, pelo número você consegue, e assim a gente vai tentando fazer esse atendimento. Doutora, tá com barulho, eu não sei se tem alguma coisa aí. A gente já está encerrando também, né? Espero ter alguma consideração final, alguma mensagem final para deixar para quem assistiu essa live aqui. Eu queria que todos nós pudéssemos abraçar o compromisso de que a decisão
caminhem nessa luta conosco, porque a violência afeta todos econômica, nós temos mulheres negras sofrem imensamente com a violência. Elas são, na verdade, a nossa maior vítima. A gente acessa os dados estatísticos e fica muito triste. Mais de 70% das pesquisas vítimas de violência contra a mulher são mulheres negras, que ganham até meio salário mínimo. Então, isso demonstra que a nossa vulnerabilidade é força mesmo, né? Ela não tem dinheiro, ela tem dor, muitas mulheres vamos dar as mãos para criar, fortalecer essa rede e divulgar esses números, esses contatos, ela pode dizer da violência, buscar apoio, ser encaminhada para uma rede de proteção, passar pelo fim de um processo criminal, pela delegacia, ou ver o seu agressor o pai do seu filho preso. Isso acontece muito, isso é muito da fala dela. E na defensoria ela se pode Doutora, o tema da live hoje é Você Não Está Só, né? Violência contra a mulher. Mas a Alves, ela perguntou sobre a questão da violência doméstica, né? Da relação. Ela deixou uma pergunta aqui, como está a situação das nossas públicas sobre a situação de violência obstétrica quando a instituição mental direito que acompanha. Bom, a situação continua a mesma. Parto, pré-parto e pós-parto. Infelizmente, o nosso estado ainda tem praticado esse tipo de violência. Tá me ouvindo, Patrícia? Sim. Tá? Então, infelizmente, ainda nós temos essa ação e estamos entrando com ações individuais para o caso de mulheres que precisam. Alguns juízes concedem e outros não. Certo. Então, né, as mulheres que estão próximas do parto e tudo, a recomendação é entrar com uma ação individual, né? Atualmente é procurar a Defensoria Pública ou um advogado, ela pode procurar a Defensoria Pública onde ela mora para tentar resolver essa questão, a análise do caso individual e entrar com uma ação. Alguns casos está com acompanhamento, com indicação clínica, nesses os hospitais não têm impedido a entrada do acompanhante, mas sem a indicação clínica do médico, somente judicialmente, somente por via judicial. Certo. Então, nós encerramos aqui, né? Eu espero que todas as dúvidas tenham sido sanadas. E quem ainda tiver alguma dúvida, né, doutora, pode enviar para a gente, pode deixar no comentário da postagem da live ou enviar via mensagem privada que a gente vai buscar responder, né, como a gente sempre tenta as mensagens e as dúvidas que chegam para a gente. Então é isso. Tchau, doutora. Obrigada pela participação. Tchau, obrigada. Um abraço a todos. Obrigada. Tchau. Bom, e a gente vai ficando por aqui com essa edição da Live Defensoria. A gente reforça para você que acompanhou aí a questão da importância de conhecer os conselheiros tutelares da sua região, quem são, quais são os números de contato, para caso você presencie, caso você saiba de alguém, ou enfim, caso você precise, você saber quem são os conselheiros tutelares e poder entrar em contato com eles, né, para que eles possam ajudar nas situações de violência contra criança e adolescente, e em alguns casos também violência contra mulheres, podem acionar a rede de proteção. A Defensoria Pública se coloca sempre à disposição para você que tiver dúvidas, para você que precisar
de apoio jurídico e não tiver condições de pagar por um atendimento jurídico, né? A Defensoria tem os critérios de hipossuficiência que regulam isso, mas nas situações de extrema vulnerabilidade, como são os casos de violência contra a criança e adolescente ou violência contra a mulher, a Defensoria também atende nesse momento. Você que só quer tirar uma dúvida, que não sabe o que quer fazer, pode entrar em contato com a Defensoria, que a gente vai escutar, a gente vai orientar e a gente vai apoiar. E também reforçamos a importância de todos nós nos posicionarmos, né, mediante essas violências. Então, assim, não ficar calado, não apenas ouvir e não fazer nada. Para você que quer denunciar qualquer tipo de violência que esteja acontecendo no momento, o telefone da polícia, o 190, você deve entrar em contato. Para você que quer uma orientação jurídica, é a Defensoria Pública. E para você que quer fazer também uma denúncia de violência contra a criança e adolescente ao Conselho Tutelar ou o Disque 100. Então, a gente vai encerrando por aqui. Essa live vai ficar disponível durante 24 horas aqui no nosso perfil. E se você tiver alguma outra questão sobre o tema, você pode enviar que a gente vai tentar responder. É isso. Obrigada pela participação de todo mundo.